Meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá. Na semana passada, circulou um vídeo aí pelas redes sociais em que dois artistas da Rede Globo de televisão faziam ali uma entrevista e davam as suas considerações sobre o governo Bolsonaro. E ali eu percebi o quanto essas pessoas são desonestas, né? Quando se atribui a culpa da situação econômica atual do Brasil somente ao governo Bolsonaro. Sabemos que a raiz de toda essa crise se dá pela pandemia que se instalou não só no Brasil, mas em todo o mundo, a Covid-19, em que foram aplicados lockdowns por governadores e prefeitos, no nosso caso aqui, que foi uma determinação, foi uma ordem aí do Supremo Tribunal Federal, tirando essa competência do governo federal. Então foram decretados lockdowns e outras medidas restritivas, o que acabou por afetar a situação econômica aqui do nosso país. Tá? Então a economia foi acertada em cheio, tá? E o governo federal fez a sua parte para que isso não fosse piorado e fez aí com maestria, fazendo com que o nosso país fosse um dos menos atingidos por essa crise de saúde mundial. Após isso, agora, já no início do ano de 2022, tivemos a guerra lá, Rússia e Ucrânia, lá no leste europeu, em que também afeta uma grande maioria de países, porque estamos aí no mundo globalizado. Então, tivemos aumento do petróleo, e isso aí vai influir no aumento do diesel, gasolina, do álcool, outros derivados. E quando se tem esse tipo de aumento nos combustíveis, isso vai ser repassado para o consumidor. No caso do ano de 2020 e o ano de 2021, que foram afetados aí pela pandemia do Covid-19, é muito claro que esse lockdown fez com que muitas empresas não aguentassem aquela medida restritiva e fechassem as suas portas. E quando o Estado diminui a sua arrecadação, ele vai fazer o quê? Ele vai compensar aumentando os impostos. Então, quando eu vejo aqueles dois artistas falando que a culpa, que o governo aí federal é um governo desastroso, e eles esquecem de apontar governadores, prefeitos, deputados estaduais e vereadores, eu classifico isso como uma desonestidade e até causar aí na nossa população brasileira aquele desconforto de colocar que nós aqui não sabemos interpretar o que acontece aqui no nosso país. O Estado brasileiro é composto de 27 estados e um Distrito Federal. Então, é a nossa nação que tem como presidente o Jair Bolsonaro. Temos os estados que têm os seus governadores, os seus deputados estaduais, e dentro do estado tem as cidades, os municípios, que têm os seus prefeitos e os seus vereadores. Então, todos têm a sua parcela de responsabilidade. Quando uma pessoa vai dar uma entrevista alegando que somente o governo federal é o culpado pela situação econômica do país e poupam governadores, prefeitos, que foram os responsáveis pelos lockdowns aí aplicados aí no nosso país, o que gerou quebradeira geral, lockdowns que não tinham comprovação científica alguma, mas mesmo assim foi aplicado porque outros países fez essa medida e aqui no nosso país, devido à competência dos nossos governadores e prefeitos, acabaram por copiar o que foi feito em outros países, mesmo sem comprovação científica. E temos a guerra aí agora, que está também influindo na situação econômica, não só do nosso Brasil, mas todos os países do mundo. É aquele famoso efeito cascata. Então, quando vemos esses dois artistas alegando, fazendo militância política, porque todos nós sabemos quem que eles querem para presidente da República, porque através de uma lei lá chamada Rouanet, né, o artista lá, que era o famoso Peixe, podia pegar até 10 milhões de reais para investir aí nos seus shows, nas suas turnês. Isso aí
teve uma queda muito brusca. Hoje são no máximo 500 mil reais aí que eles pegam, além de outras medidas aí que também limitam, tá? Para quando o artista querer se utilizar dessa lei Rouanet, ele possa ter que comprovar muitas e muitas coisas, né? Tivemos aí atualmente também aquela famosa lei Paulo Gustavo que estava destinando bilhões de reais para serem distribuídos para os estados, para que os estados fizessem aí com esse dinheiro aí o que bem entendesse aí em favor da cultura. Isso foi vetado e o que gerou muita revolta e muita indignação. Lembrando que o nosso país tem muitos problemas de saúde, educação, segurança, habitação. Temos aí o nosso saneamento básico aí que, infelizmente, aqui no nosso Brasil não tem a sua totalidade aí completada. Muitas cidades sequer tem lá um tubo lá que joga o esgoto e as pessoas, os nossos congressistas, preocupados em agradar artistas, né? Os famosos peixes. Então isso aí foi vetado e isso aí gerou muita revolta da parte desse pessoal. Aí vemos a vida que esse pessoal leva, andando de iate, viagens, e eles estão falando que foi um governo infernal. O governo não está sendo infernal. O governo está sendo infernal para justamente essas pessoas que tinham a famosa mamatinha. Porque para o trabalhador está difícil, mas aquela pessoa que é inteligente, ela sabe muito bem qual a real situação, o que aconteceu aqui nos últimos 3 anos. E tudo isso vem arrastando a nossa economia, que apesar de estar aqui ruim, está melhor do que muitas economias aí mundo afora, melhor do que Estados Unidos, alguns países da Europa, graças à nossa equipe econômica que está lá fazendo o que pode para não deixar a peteca cair. Vamos acreditar no nosso país, vamos votar nas pessoas corretas, vamos limpar o nosso país desses corruptos que se apropriam de mandatos políticos para ficar mamando na teta do Estado e ficar servindo de despachante para certo grupo de pessoas na nossa sociedade brasileira. Pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.